A paz do Senhor Jesus a todos e todas. Estamos meio sumidos aí, né? Mas voltando aqui, né? Para a honra e glória de Deus, né? Gente, o devocional de hoje, ele fala sobre Enoque. É uma história sensacional, apesar da Bíblia não relatar, assim... Não falar, né, sobre o personagem, não ter, assim, uma história por trás dele, né? Vamos dizer assim, tem, mas não é tão profunda, né? Tipo, vamos ao devocional aqui, né? Lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, está escrito assim: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Aí, gente, tem outros versículos que falam deste personagem, que é lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Qualquer coisa, eu coloco para vocês aí na hora que eu estiver editando o vídeo, tá bom? E Judas, capítulo 1, versículo 14. Fala sobre, digamos assim, não tão explicitamente do personagem, vamos dizer assim, mas eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Ó, Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Esse é um dos versículos que falam, né? E agora vamos lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 14. Ó, diz assim: Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Olha, gente, então, esses três... Na verdade, tem mais versículos, tá? Eu não vou aprofundar tanto para o devocional não ficar tão grande. Tem mais versículos que falam de Enoque, mas não fala tanto dele não. O que sabemos é que ele profetizou acerca de algo, mas na Bíblia não diz assim: Enoque foi um pastor, Enoque foi um intercessor, Enoque foi um mestre. A Bíblia não diz, sabe? Não coloca ele como uma autoridade espiritual. Enoque era um homem comum, tipo, igual a gente mesmo. Ele era sujeito às mesmas paixões carnais que a gente. Ele só escolheu viver diferente. Eu vi até um devocional do pastor Edivaldo Oliveira, do Minuto com Deus. Recomendo vocês assistir. Ande com Deus, se eu não me engano. Eu gosto muito de assistir, né, esse devocional desse pastor Edivaldo Oliveira. Eu gosto muito de assistir os devocionais dele. E eu achei muito da hora os contextos que ele utilizou no devocional. Enoque, gente, ele foi, digamos assim, o cara que escolheu viver diferente dos iguais. Aquela geração, gente, ela era muito corrupta e ele só escolheu viver diferente, ele escolheu viver em santidade para com Deus, ao ponto de alcançar um testemunho que agradou a Deus, né, vamos dizer assim, ao ponto de Deus transladar, arrebatar ele. Tem versões que tá diferente, tá, gente? Tudo bem, tranquilo, que nem todas as Bíblias estão com palavras iguais, vamos dizer assim. Mas ele andou com Deus em santidade por muitos anos, gente. Por muitos anos mesmo, ele andou com Deus em santidade e ele decidiu, né? Gente, o celular tá descarregando aqui, não repara não. Só dá um pause aqui. Pronto, voltamos aqui. E Enoque não tem livro, gente, na Bíblia. Ele não tem um livro, tipo assim, igual Mateus, João, vamos dizer assim. Ele não tem um livro, né, bíblico, porque todo livro que está na Bíblia, ele tem que ter inspiração de Deus para ser escrito. Tem uma passagem na Bíblia, não me recordo, mas diz um contexto assim. Não fala se Enoque edificou um altar, a Bíblia não diz isso, sabe? Digamos assim, não fala que ele era uma autoridade espiritual, tipo um pastor, digamos que, tipo assim, só sabemos que ele profetizou acerca de alguma coisa. E lá em Judas, capítulo 1, a partir do versículo, vou até pegar aqui de novo, a partir do versículo 14, que começa a dar esse contexto, que ele profetizou acerca de algo, entendeu?
E então vamos voltar aqui. Ele era igual a gente mesmo, igual eu comentei aqui no vídeo. Ele era um homem comum, sujeito às mesmas paixões carnais que a gente. E sem dúvida, gente, ele só escolheu viver diferente, o diferente dos iguais. E aquela geração, ela estava começando a invocar o nome de Deus, o nome do Senhor. E Enoque decidiu andar em santidade com Deus e agradar a Deus, entendeu? E eu acho que é uma das histórias mais sensacionais, temos que pegar como exemplo, vamos dizer assim, um personagem que tomou decisões e teve escolhas diferentes que agradaram a Deus, né, vamos dizer assim, de certa forma. E, sem dúvida, gente, Enoque é um dos caras mais misteriosos da Bíblia. Eu gosto muito dessa história, é um dos meus personagens bíblicos preferidos da Bíblia, sem dúvidas. Eu acho sensacional ele ter alcançado esse testemunho de agradar a Deus ao ponto de Deus transladar ele, arrebatar ele. Eu acho, sem dúvida, uma das histórias mais sensacionais. Cara que não precisava de holofote, não precisava de plateia, não ganhou alma para Jesus, vamos dizer assim, não ganhou alma para Deus também. E sensacional, gente, sem dúvida uma das histórias bíblicas misteriosas, porque todas são, mas sem dúvida uma das mais sensacionais e incríveis de toda a Bíblia. Assim como Enoque andou com Deus, a gente também pode andar, né? Basta nós escolhermos. E agora temos, o Espírito Santo para nos conduzir nessa santidade com o Senhor Deus. Gente, esse é o devocional de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Sei que ficou grande, estava meio sumido, mas é para a honra e glória de Deus que tudo que é feito, juntamente com o Espírito Santo, que eu gravo esses devocionais para Deus mesmo, entendeu? E só peço vocês que compartilhem, não peço like, nada do tipo, só peço vocês que compartilhem a palavra de Deus. E assim como Enoque decidiu andar com Deus e desenvolver uma intimidade com Deus, que esse homem foi um exemplo de intimidade com Deus, a gente também pode ser um exemplo e também desenvolver uma intimidade com Deus muito grande. Então é isso, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.